E nós vamos dar hoje continuidade à resposta que estamos dando a respeito da Trindade para o nosso querido ouvinte, irmão Ninho. E nós vamos continuar ouvindo na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Nós estávamos falando sobre as provas de que Jesus não é o Pai. E esse é um assunto muito vasto, então pedimos a compreensão dos nossos ouvintes, porque entendemos que essa doutrina é uma doutrina central, pilar da fé cristã. E podemos dizer que ele não falava isso a respeito do Senhor Jesus, ele não falava de si mesmo, mas do Pai que o enviou. Vamos ler em João capítulo 7, verso 16 a 18 sobre isso. Jesus respondeu: meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então aqui mais uma prova de que Jesus não era o Pai. Ele não agradava a si mesmo, mas ao Pai. João capítulo 8, verso 29. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Ele era um filho, não um pai, sobre a casa de Deus. João 8, 35 e 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele honrou o pai como todos os homens deveriam honrar. João 8, 49. Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Ele não buscava a sua própria glória, mas a do Pai. João 8, 50 a 54. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem com os profetas. Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Ele conhecia o Pai, mas não era o Pai. João capítulo 8, verso 55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Ele também era amado do Pai como uma pessoa separada. João capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele guardava os mandamentos do Pai e eles não eram seus. João capítulo 12, verso 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou dizer. Seus discípulos lhe foram dados pelo Pai. João capítulo 10, verso 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar
da mão de meu Pai. Ele era igual ao Pai em algumas coisas, mas não em outras. Podemos ler isso em Atos capítulo 1, verso 7. E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele era o único caminho para o Pai. João capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ele disse: Não estou sozinho, ou sou a única testemunha de minha aflição. O Pai é outra testemunha. João capítulo 5, verso 36 a 38. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Mais de 80 vezes Jesus afirmou que ele não era o Pai e que não era a única pessoa da Trindade. Cristo era quem falava, mas não falava de si mesmo. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, podemos estar concluindo que é de admirar que a Trindade e a unidade de Deus se tornam tão misteriosas quando forçamos pessoas separadas a se tornarem uma, só porque não queremos reconhecer o verdadeiro significado da palavra se referindo à unidade, não à individualidade em alguns textos bíblicos. Essa é uma grande questão. Então, o homem pode se tornar um mistério tão grande quando forçamos o significado de todos os homens se referir somente a uma pessoa. Ele não era grande como seu pai. João capítulo 10, verso 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. O Pai e o Filho conversaram com voz audível, ao mesmo tempo e lugar, sendo ouvidos por muitas testemunhas. Podemos citar isso, vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado em quem me agrada. De forma alguma, esta conversa pode ser explicada como a voz de apenas um indivíduo, o ser usada para provar uma única pessoa na Trindade. A palavra ambos é usada para o Pai e o Filho, provando duas pessoas. João capítulo 15, verso 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. A palavra igualmente é usada para o Pai e o Filho, provando duas pessoas. Podemos ler João capítulo 5, verso 19.
Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Agora o verso 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Então, o nosso irmão Ninho, continue prestando atenção nessa importante doutrina da Trindade, que nós ainda temos mais algumas colocações para serem feitas. Amém.